Olha, alergia a medicamento, a alergia de um modo geral, no mundo, a Organização Mundial de Saúde fala que mais ou menos em torno de 400 milhões de pessoas. Eu hoje tenho a oportunidade, o orgulho e o prazer, porque nós vamos abordar bastante a área médica para que as pessoas se esclareçam mais sobre a saúde. Eu hoje escolhi a minha médica número 1 de alergia de imunologia, que é a doutora Maria Ângela Vigorito, a quem eu tenho um imenso prazer de receber aqui hoje na inauguração desse podcast do Fortuna em Mente. E essa ideia de alertar as pessoas sobre a própria saúde é maravilhoso, porque infelizmente o que a gente vê é que as pessoas já procuram médico da doença. Eles moram, o casal morava nos Estados Unidos, e era um casal assim que se chamava muito, eu os conhecia há muitos anos, e ela teve 3 cânceres de mama e acabou vindo a falecer com todo aquele dinheiro, com todo aquele recurso. Eles não souberam onde buscar caminhos para tentar evitar que chegasse no ponto que chegou, que foi o óbito. Então, o tratamento precoce é que salva vidas. As pessoas se automedicam, que está errado. Ou vão na internet e brinca de médico, né? Então, uma pergunta bem boa, porque todo mundo hoje fala, eu tô com alergia a remédio, eu tô com alergia à lactose, eu tô com alergia daquilo, tomei um remédio e tive dor de cabeça, é alergia. Na verdade, a alergia é uma reação anormal de coisas que teoricamente não fazem mal ao ser humano. Exemplo, alguns alimentos, os ácaros, algumas coisas que a gente coloca no corpo, né? As proteínas animais e vegetais, por terem uma diversidade das nossas proteínas, às vezes são reconhecidas como estranha para alguns indivíduos que têm essa hiperreatividade. Um pequeno estímulo, que teoricamente não faz mal para ninguém, dá uma reação muito grande, levando aos sintomas de cada órgão relacionados à alergia. Uma coisa muito importante é não só a droga em si, no caso da medicação, porque é a droga e o que contém dentro desse remédio, que também são drogas, que a gente chama recipientes da droga, né? Então são os conservantes, são os corantes para dar ser palatável, né? O gostinho bom. E isso sensibiliza o paciente. Então, essa estimativa da Organização Mundial de Saúde, 10% de alergia alimentar, à droga, está aumentando cada vez mais. O que nos dá alergia é tudo que a gente põe na boca, quer queira remédio, comida, tudo que a gente respira, remédio, comida, existe a sensibilização inalatória. Isso é muito importante. Alguns anos atrás, eu atendi uma moça de uns 30 anos, uma japonesinha, que vivia na UTI por causa de asma grave. Aí eu descobri que ela era farmacêutica de uma farmácia. E ela tinha muito contato com anti-inflamatório, só de passar no corredor. E ela tinha uma alergia absurda a anti-inflamatório. Então, a doença alérgica tem cura. Aí vem aquela famosa pergunta: eu posso comer de vez em quando? Eu costumo dizer o seguinte: você conhece alguém meia grávida? Se comer de vez em quando aquilo que faz mal é um absurdo. Você não tem saúde, você tem medicações que te mantêm a saúde. É a sua bengala. Então, o ideal é que se tome cada vez menos remédio e se tenha mais saúde. E os trabalhos mostram que as citocinas inflamatórias, que são as conversas entre as células, que você vê numa reação alérgica, e ficou muito conhecida, né, a tempestade de citocinas na Covid, ela também vai para o cérebro. Então, se o paciente tem algum fator hereditário de ter uma depressão, uma ansiedade, seja lá o que for, ele acentua na doença dele
a possibilidade de desenvolver alguma alteração emocional. Se você corrige aquela emoção do indivíduo, o tratamento é mais eficaz. Por incrível que pareça, isso está provado. Medicina preventiva. E a imunologia é tudo na prevenção. O que nos mantém vivo é a imunologia. Então, não é tudo que dá alergia alimentar, são mais proteínas, animais e vegetais, e que você pode ter vários sintomas, desde uma rinite, rinocinusite, que uma rinite está sempre ligada a uma sinusite, pode ter broncoespasmo dando asma, pode ter alterações intestinais. As doenças inflamatórias intestinais, que foram por muito tempo dissociadas de um problema alérgico, têm causa, eu diria quase 90% de causa alérgica. Então, tem maneiras de você melhorar a sua saúde como um todo, quem não é alérgico, e de quem é alérgico parar de ficar doente. Só fazer um bom diagnóstico etiológico. Eu tenho pacientes tomando vacina de arroz e voltam a comer, porque é um trabalho que a gente está fazendo de alergia alimentar, de indução de tolerância. Eu tenho ótimos resultados. Se você se tratar, desinflamar, a gente faz a indução de tolerância e você volta a comer. Minha obrigação é deixar o meu paciente bem, porque eu me poria no lugar dele. Se eu estivesse lá, eu queria que ele me tratasse. Né? De novo, hoje em dia eu falo, fica a seu critério o que você vai fazer com você. Porque você não pode obrigar. E aquelas recorrentes que podem atuar na mucosa, deixando uma espécie de uma cicatriz. Estou falando uma linguagem mais leiga, que a gente chama de cistite inflamatória intersticial, que pode ter um fundo alérgico. Porque é persistente, é que nem no intestino, é persistente aquele estímulo naquela mucosa. E outra coisa importantíssima, outro dia lá no serviço de alergia imuno lá do Hospital das Clínicas, eles apresentaram um caso de um rapaz de 50 anos, que usava remédio de corticóide no nariz desde pequeno. Eu normalmente pego pacientes que vêm com infecções repetição de anos, faço o teste, identifico as alergias, peço a cistoscopia e a colega faz uma biópsia e vê que tem um problema. Então, manter a saúde, manter seu sistema imune normal, prevenir, esse é o segredo, querido.